Quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Atos. Atos 10. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Atos 10. Vamos ler, que diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie um mensageiro a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. E ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicarem tudo, mandou que fossem a Jope. Pode se assentar. O tema dessa mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração é: a verdadeira conversão leva à transformação. Você crê nisso? Amém. A verdadeira conversão, ela leva à transformação. E como nós lemos aqui nesse texto, Cornélio, ele era um homem que morava em Cesareia, e ele era um centurião de uma companhia do exército que chamava Italiana. Ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas Cornélio, ele também era um homem muito religioso. Ele era um homem que tinha sede de Deus, mas era religioso. Ele não conhecia ainda a vontade do Senhor para a vida dele. O texto vai dizer que Cornélio, ele orava, Cornélio, ele ajudava os pobres, mas Cornélio, ele não conhecia ainda aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele ainda era ignorante quanto às coisas de Deus, porque ele não sabia do certo o que o Senhor tinha para a vida dele. Mas no decorrer dessa mensagem nós vamos ver a transformação na vida de Cornélio, porque uma verdadeira conversão, ela leva à transformação. E como nós já aprendemos aqui, que só fazer boas ações não nos garante a conversão. O pastor, ele falou isso na última pregação, que só fazer boas ações não garante a conversão. E por Cornélio, ele ter um coração bom, por ele ajudar os pobres, por ele ser temente a Deus, a conversão dele já não estava garantida. Não era só porque ele fazia boas coisas, porque ele tinha boas atitudes, que a conversão dele estava garantida. Muito pelo contrário, a conversão dele ainda não estava garantida. Cornélio, ele até tinha um coração bom, ele ajudava os pobres, mas ele precisava saber qual era a vontade do Senhor para a vida dele. Ele precisava saber. E você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Pergunta o irmão que está do seu lado. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Um verdadeiro convertido, ele precisa saber a vontade do Senhor para a sua vida. Hoje é a noite de você saber o que o Senhor quer para a sua vida. E o texto vai nos dizer que Cornélio, um dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Como nós lemos aqui, o anjo apareceu diante dele e disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram até o céu. E Cornélio, de início, ele se assustou, né? Mas o anjo se apareceu diante dele e disse que as esmolas estavam sendo atendidas, estavam sendo recebidas aos céus. E mandou que Cornélio enviasse um mensageiro até Jope para chamar Pedro. E assim Cornélio fez. Ele foi obediente e mandou um mensageiro ir e chamar por Pedro. Quando Deus dá a visão a Cornélio, que estava em Cesareia, Deus também dá uma visão a Pedro, que lá no versículo 9 nós vamos ver. Está assim na minha Bíblia. Pedro tem uma visão.
No dia seguinte, quando eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta da meio-dia para a fim de orar. Estava tendo fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, viu um céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ele ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aconteceu 3 vezes. E em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. E assim como Cornélio, ele teve uma visão que ele estava em um lugar e o anjo desceu e deu uma visão para ele. Pedro estava em outro lugar e também teve uma visão. Só que Pedro, ele não entendeu de início. Ele questionou a respeito da comida. Ele teve fome, mas ele não conseguiu de início discernir a visão. Pedro, ele estava preocupado com a comida. Pedro, ele estava preocupado com aquilo que era imundo ou se não era imundo. Quando, na verdade, o Senhor queria usar aquilo para a conversão de alguém, né? Pedro, ele estava preocupado com a comida e Deus queria usar ele para a conversão de Cornélio. E isso muitas das vezes acontece na nossa vida. Deus quer nos usar para a vida de alguém, só que nós estamos preocupados com as coisas terrenas e isso acaba impedindo da gente de fazer aquilo que Deus tem. O propósito é maior. E Pedro, mas ele conseguiu entender. Só que o que aconteceu? Muitas das vezes a religiosidade nos impede de viver uma vida com Deus. A religiosidade nos impede de viver uma verdadeira conversão. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Pedro, ele conseguiu discernir a visão, ele conseguiu e foi ao encontro de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio estava esperando por ele já. Quando ele chegou, Cornélio já estava esperando. E Cornélio, ele foi e chamou todo mundo. Chamou os familiares, chamou os amigos íntimos, chamou os parentes, chamou todo mundo naquele lugar para estar na casa recebendo Pedro. E Pedro lá, ele foi com aqueles homens que estavam junto com ele. E chegando lá na casa de Cornélio, Pedro viu aquelas pessoas todas. E nós entendemos que com Cornélio, que aquele que quer uma verdadeira transformação, ele não só quer essa transformação para si. Cornélio, ele queria viver uma vida diferente. E ele foi e chamou todo mundo para ter também essa transformação. Cornélio, ele foi e chamou os amigos e chamou os parentes, porque eles queriam também que eles provassem dessa transformação. E Cornélio, ele chamou todo mundo daquele lugar para ir para sua casa. Quem quer mudança em sua casa? Quem quer mudança aqui na sua casa? Eu quero. Mas a mudança primeiro precisa começar em nós. A verdadeira mudança começa em nós. E a mudança começou na vida de Cornélio quando ele se posicionou e foi, obedeceu e fez. O que o anjo pediu, ele foi lá e fez. E a mudança começou nele. Ele se colocou disposto em ouvir a voz do Senhor para fazer tudo aquilo que o Senhor havia pedido. E ele se colocou com o coração disposto em abrir a sua casa para receber um servo do Senhor. A mudança primeiro começa em nós. Aquele que quer uma verdadeira mudança precisa abrir o seu coração para que Cristo entre e faça a mudança. A transformação precisa começar em nós para que toda a nossa casa seja alcançada e transformada pelo poder de Cristo. E Pedro e aqueles homens que estavam lá foram até a casa de Cornélio, porque o Cornélio, ele desejava uma vida diferente. E o Senhor, ele visita aqueles que desejam uma vida diferente. O Senhor, ele conhece o nosso coração. E por mais que ele saiba de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, quando nós temos um coração quebrantado diante do Senhor, ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas súplicas. E o Senhor, ele foi até a casa de Cornélio, porque Cornélio, ele estava com o coração desejando a presença do Senhor. E lá foi Pedro.
E quando Pedro chegou, estavam todos reunidos na casa de Cornélio. E Cornélio, ele chega diante de Pedro e se prostra diante de Pedro. Cornélio, ele chegou e se prostrou. Como eu disse lá no início, Cornélio, ele ainda não conhecia a palavra de Deus. Ele ainda era ignorante quanto às coisas do Senhor. E ele foi, ele se prostrou. Acabou que ele agiu na emoção. Cornélio, ele agiu com a emoção, e nós já aprendemos aqui que nós não podemos agir com a emoção, nós precisamos agir com a razão. E Pedro, ele foi racional, ele agiu com a razão e foi lá e levantou Cornélio e falou: ei, não sou eu que você tem que se prostrar, eu sou um homem como você. Pedro, ele reconheceu que a glória não era dele, a glória era de Cristo. Ele só estava ali como um mensageiro de Cristo. E ele foi e levantou Cornélio e falou: não, ei, levanta, eu sou um homem como você. E muitas das vezes as pessoas vêm para nos vangloriar e nós esquecemos que a glória é de Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. E Pedro, ele colocou isso: não, Cornélio, vem cá, eu sou um homem como você. E Cornélio, ele foi e levantou. E Cornélio, ele era novo com as coisas de Deus. Tanto que ele se prostrou em um ato de idolatria. Mas ele não sabia, ele era novo nas coisas do Senhor. E ele se prostrou. Nós precisamos ter cuidado para não agir com a emoção. Fala para o seu irmão: cuidado para não agir com a emoção. E Pedro, ele teve que rejeitar aquele ato, porque não era para ele. A glória não era para ele, a glória era de Deus. E não é diferente nos dias atuais. Muitas pessoas buscam a Deus de maneira errada. Muitas das vezes nós buscamos a Deus de maneira errada. Mas como assim, Fernando, buscar a Deus de maneira errada? Porque nós buscamos não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. Não, porque se Deus vai me dar, eu vou fazer. Não, eu vou subir monte, eu vou descer monte, eu vou buscar, eu vou orar, porque Deus vai me dar isso. Se Ele te der, amém. Se Ele te der, Ele é Deus. E se Ele não der, se não for da vontade dEle fazer com que isso aconteça, Ele continuará sendo o mesmo Deus. Nós precisamos ter a maturidade de entender que Deus vai fazer à medida que Ele quiser. E não à medida que eu quero. A vontade é dEle. O fazer é dEle. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é o mesmo Deus. E Ele for... Deus... Peraí que eu me perdi aqui. E temos que servir a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável nas nossas vidas. Nós precisamos viver com essa palavra. A vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aquele que realmente quer uma conversão, ela vai atrás de pessoas que carregam a presença de Deus. Falar para quem está do seu lado: quer conversão? Ande com pessoas que carregam a presença. Precisamos andar com pessoas que carregam a presença de Deus. E Cornélio, ele foi atrás. Ele sabia que o manto estava com Pedro, ele foi até... Se o negócio está com Pedro, então vai lá chamar Pedro. Eu preciso de... Se é que Pedro tem que vir na minha casa, então eu preciso de Pedro. Eu não vou desistir, não. Eu preciso dele aqui. Nós precisamos insistir em estar com pessoas que carregam a presença de Deus. Onde temos buscado ajuda? Quem tem sido o nosso meio de suporte? Quem tem sido a nossa referência? Quem tem sido a pessoa que nos aproxima de Deus? O desejo de conhecer a Deus era tanto que Cornélio, ele não se preocupou se estava no mesmo lugar que ele ou se não estava. Ele simplesmente foi, ele mandou aí. E ele não só abriu a porta da sua casa, ele abriu a porta do coração, que é a principal. É a coisa principal, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós já aprendemos que Jesus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. Para a verdadeira transformação acontecer, nós precisamos nos colocar disponíveis e dispostos a abrir os nossos corações para que Jesus, ele entre e mude tudo. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Tem até uma musiquinha assim. Quando Jesus, ele entra no nosso coração, ele muda tudo. E se ainda há coisas em nós que precisam ser mudadas, é porque ainda Jesus tem que entrar de verdade, por inteiro.
a gente precisa entender que não é só pela metade. Não, Jesus, entra só até aqui, não. É só até aqui que eu quero, olha. É só até aqui que eu quero abrir mão. Não é tudo. Jesus, Ele quer entrar e Ele quer fazer a mudança completa. Ele quer fazer a mudança na casa completa. Jesus, Ele muda tudo. E para a transformação acontecer em nossas vidas, precisamos abrir a porta do nosso coração e da nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. Para a conversão acontecer, precisa haver transformação na mente. O pastor já pregou aqui sobre Romanos 12:2. A transformação primeiro precisa acontecer aqui para que mude aqui. A conversão é para quem deseja. A verdadeira conversão é para aquele que deseja. E Cornélio, ele desejava. O nosso coração só será transformado quando a nossa mente estiver transformada pelo poder de Deus. A verdadeira conversão não acontece só nas nossas vidas. Quando eu me coloco a ser transformado, aqueles que estão ao meu redor automaticamente são transformados. Aqueles que estão perto de mim, eles veem a mudança e desejam também essa mudança. Quem já aconteceu aqui, já aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa andar comigo e falar, cara, eu quero ser igual a você. Eu falo, não tem que ser igual, eu não tenho que ser igual a Jesus. Eu tento todo dia ser igual a Jesus. E é isso, as pessoas têm que olhar para dentro de nós e querer. Mas quem nós temos sido? Será que a pessoa olha para nós e vê Cristo, a transformação de Cristo, a verdadeira mudança, a marca de Cristo? O Senhor nos chamou para carregar a marca dele, a marca de Cristo. Quantos estão dispostos a carregar a marca de Cristo? Quando nós nos colocamos dispostos a ser transformados, o impacto é na vida de todos que estão à nossa volta. E Cornélio, ele teve a sua mente transformada e ele foi transformado pelo poder de Deus. E se converter e ter uma mente transformada é uma escolha. É uma escolha se colocar na brecha para ser transformado. É uma escolha ser diferente. Se converter é uma escolha. E a Bíblia vai nos contar uma história lá em Mateus 19:16. Conta a história de um jovem rico, que era um jovem que se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus, ele falou, você precisa seguir os mandamentos. Lá Jesus fala sobre os mandamentos que ele precisava seguir. E ele falou, isso aí, todo mundo acha, né? Quando fala, não, os mandamentos, não, isso aí eu já faço. Isso aí eu tiro de letra. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso. Jesus foi lá e falou para ele, se você quer ser perfeito, se você quer ter a vida eterna, vá, venda seus bens, dê aos pobres e dê tudo aos pobres e vem e siga-me. E o jovem seguiu, o jovem quis, o jovem não quis. Porque se converter é uma escolha. Ter a mente transformada é uma escolha. E o jovem, ele não quis. A Bíblia vai dizer que ele era dono de muitas propriedades. E ele ficou triste, ele se afastou, falou, não, e foi embora. Porque para seguir Jesus é necessário ter renúncias. Se converter e ter uma mente transformada é uma escolha. E o jovem escolheu não abrir mão dos seus bens. Ele resolveu não abrir mão. E às vezes nós deixamos a presença de Deus, nós ficamos meio assim, balançados por coisas terrenas, quando na verdade o Senhor fala, não junteis tesouro na terra. O nosso galardão está no céu. E por bens materiais, aquele jovem, ele deixou. Ele não quis mais, ele simplesmente não quis ter acesso à vida eterna. Ele falou, não, se eu tenho que deixar as minhas coisas aqui na terra, eu tenho muita coisa, então eu não quero. E muitas das vezes nós deixamos Jesus por não querer abrir mão das nossas coisas na terra. Aquele que não renuncia não é convertido. Fala isso pro seu irmão, aquele que não renuncia não é convertido. Andar com Jesus requer renúncias. Ter uma vida com Cristo requer renúncias. Para seguirmos Jesus não podemos ir de qualquer maneira. O
Senhor, Ele não nos chamou para sermos de qualquer maneira. O Senhor não nos chamou para termos uma vida de qualquer maneira. O Senhor, Ele nos diz, venha como estás. Mas Ele não diz que nós vamos permanecer da mesma maneira que nós chegamos até Ele. À medida que nós chegamos, automaticamente a nossa vida é mudada. As nossas ações, aquilo que nós cometíamos, nós não cometemos mais. Porque à medida que nós nos aproximamos de Jesus, o desejo que é em nós de mudar, de sermos parecidos com Jesus, aumenta. Quem aqui é igual quando se converteu? Acredito que ninguém, né? Automaticamente, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós mudamos, nós queremos ser semelhante a Ele. Nós queremos falar como Jesus, nós queremos andar como Jesus, nós queremos ter o brilho de Jesus. Nós precisamos sim desejar essas coisas. Nós não podemos ser da mesma... Eu sou hoje aquilo que desde quando eu me converti, então está errado. Nós precisamos cada dia mais renunciar à nossa carne e carregar a nossa cruz para sermos como Jesus. E aquele que não renuncia não é convertido. Então, se há ainda coisas em nós que precisam ser convertidas, que precisam ser renunciadas, se há coisas em nós, olha, eu olho para mim ainda e sei que eu tenho que renunciar a isso aqui. Então, hoje é noite de renúncia. Porque não dá para ser meio convertido. O Senhor, Ele nos quer por inteiro. O Senhor, Ele faz a obra completa. O Senhor, Ele não faz meia obra. O Senhor, Ele não levanta meio muro. Ele constrói tudo, inteiro. E o Senhor, Ele quer que nós hoje saiamos daqui inteiros, com a transformação completa, para que na nossa casa Ele visite. Mas primeiro a transformação tem que começar em nós. Primeiro temos que ser como Ele. Primeiro temos que carregar a marca de Cristo, para que a transformação aconteça na nossa célula, para que a transformação aconteça na nossa casa, na faculdade, na escola. Precisamos nos colocar como pessoas que querem a verdadeira transformação. Quando caminhamos com Jesus, desejamos mudanças. E há coisas em nós que precisam ser renunciadas. Todos os dias nós temos que renunciar, sim, a nossa carne. E também tem mais coisas em nós que nós precisamos renunciar. Cada um olha para dentro de si e sabe. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. E você também sabe. E você precisa se colocar à disposição do Senhor, para que Ele faça a transformação. O Senhor, Ele só faz a transformação naquele que quer ser transformado. Ah, mas Senhor, por que em mim não acontece nada? Porque você quer de verdade? Porque o Senhor, Ele faz naqueles que querem de verdade. Cornélio, ele queria muito. Cornélio, ele estava desejando muito. Ele queria muito saber como é. Ele queria conhecer verdadeiramente Jesus. E ele conheceu, e a casa dele foi alcançada, a família dele foi alcançada, e toda a parentela de Cornélio foi alcançada. E o Senhor, Ele quer alcançar a tua casa, o Senhor, Ele quer alcançar a sua família. Mas você precisa se colocar como uma pessoa que quer verdadeiramente a transformação de Cristo. E lá em João 4 vai nos contar a história bem conhecida, a história da mulher samaritana. E a mulher, ela estava lá no poço, ela foi até o poço, Jesus já estava no poço quando ela chegou. E Jesus pede a ela, dá-me de beber, e ela fala, como pode tu, judeu, falar com uma mulher? Eu, samaritana, e Jesus foi falando com ela lá no desenrolar da conversa, e ela percebeu que Ele era o verdadeiro Cristo, ela percebeu que Ele era o próprio Cristo que estava ali diante dela. Jesus, Ele faz pergunta para elas, cadê seu marido? Ela fala, eu não tenho. Disseste bem que isso que tu tem não é teu. Jesus, Ele conversa com ela e ela percebeu, poxa, esse aqui não é qualquer um, não. Esse não é um daqueles que me julgavam. Ele é diferente. Aleluia. E nós já aprendemos aqui com essa mulher que nós precisamos se colocar diante das pessoas que querem ajuda como uma pessoa diferente, e não como uma pessoa que vai apontar o dedo. E aquela mulher, ela abriu o coração dela para Jesus, porque ela percebeu que Ele não foi mais um daqueles que apontaram o dedo para ela, e percebeu que Ele conhecia a história dela. Falou, viste bem que é a profeta, porque Ele falou da vida dela, Ele falou daquilo que ela via vivendo, e ali ela abriu o coração dela para Jesus. Ela viu quem Ele era de verdade e abriu o coração para Cristo. E nós sabemos da história que ela teve a vida transformada.
A mulher lá do poço de Jacó, ela teve a vida transformada, ela teve a mudança na vida dela. E ela foi e anunciou acerca de Cristo a todos que estavam naquela cidade. Todos que estavam na cidade de Samaria souberam acerca de Cristo através daquela mulher. Porque aquele que é transformado não quer transformação só para si. Verdade. Ele vai e anuncia a todos. Olha, ele fez na minha vida e ele pode fazer na sua também. Ele fez em mim, ele pode fazer na sua. E aquela mulher, ela foi e ela falou de Jesus para aquele povo naquele lugar. Mesmo que ela era dada como a Zé Ninguém, ela era colocada de lado, mas ela não levou isso em consideração. Aquele que quer uma vida transformada, ele não liga para o que as pessoas falam a seu respeito. Ele liga que a transformação tem que chegar a todo mundo. E ela foi e ela falou. Quando há permissão, há transformação. Aquela mulher, ela permitiu que Jesus tivesse acesso a ela. Ela poderia muito bem virar as costas, não quero falar com você não. Vou pegar aqui minha água, vou embora. Ela poderia ter feito isso. Assim como Cornélio poderia ter ignorado o que o anjo falou. Eu não estou entendendo nada, eu não sei. Poderia ter ignorado. Mas eles permitiram. E quando há permissão, há transformação. E essa é a noite de nós permitirmos que Jesus tenha acesso à nossa vida. Que Jesus tenha acesso ao nosso coração. E Jesus, ele está aqui nessa noite pedindo a sua permissão para ele entrar na sua vida e transformar o seu coração e transformar a sua mente. Mas para isso precisa de permissão. Como eu já disse aqui, Jesus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. Jesus, ele quer ter acesso. Ele tem a chave, mas ele não vai colocar ela lá enquanto você não falar: Jesus, pode entrar. Jesus, a casa é sua. Jesus, eu estou aqui por você. Porque muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, mas nós, na verdade, nem sabemos o porquê nós estamos aqui. E quando o irmão cantou a música, é Ele. Falei: Jesus, é você, é por você. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas e esquecemos que é por Ele. Não é para nós, é Ele. É sobre Ele. E às vezes nós cantamos tanto, né? Damos tanto ênfase, mas agimos na hipocrisia. Porque a primeira oportunidade que nós temos de deixar Jesus de lado, nós deixamos. A primeira oportunidade que nós temos de correr da presença, nós corremos. Mas levantar a mão e falar: é Ele, todo mundo sabe. Mas o Senhor, Ele fala: chega. Chega de cantar com os lábios. É noite de cantar com o coração. É noite de cantar com o coração. E eu sempre cantava essa música e eu comecei a falar: não, tá errado, tá errado. E eu falei para o Senhor: Senhor, me ensina a perder com alegria. Porque ninguém fica feliz perdendo, a verdade é essa. Quem é que fica feliz em perder alguma coisa? Mas para andar com Jesus é necessário de ter renúncias. É necessário ter renúncias. E a música, ela fala: perdendo tudo por amor e com alegria. E é isso, é renunciar com alegria. Senhor, eu sei que isso aqui me afasta da Tua presença, então eu quero deixar aqui. Senhor, eu sei que isso aqui me afasta dos Teus propósitos, então eu quero deixar aqui. Senhor, eu sei que a minha carne, ela me afasta de Ti, então hoje eu quero matar ela mesmo. Eu quero deixar ela lá na cruz e eu quero seguir com os Teus propósitos. Eu quero seguir com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos permitir para que o Senhor entre. O Senhor, Ele precisa, Ele quer acessar o nosso coração. Ele precisa acessar para Ele fazer a mudança. Mas nós precisamos permitir. E Ele entra no nosso coração quando nós permitimos. Assim como Ele entrou no coração de Cornélio. Assim como Ele entrou no coração da mulher samaritana. Ele quer começar a mudança na sua vida hoje. Jesus, Ele quer transformar a nossa casa hoje. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele quer transformar a nossa casa hoje. Mas a mudança primeiro precisa começar em nós. Nós precisamos permitir Jesus entrar. E para que a transformação aconteça verdadeiramente, nós precisamos permitir e precisamos carregar a presença de Cristo. Nós precisamos carregar a presença de Cristo. Porque aquele que se converte verdadeiramente, ele carrega a presença de Deus. Aquele que reconhece e se converte verdadeiramente, carrega a presença de Deus. Pedro, ele carregava a presença de Deus e por isso que ele foi chamado para estar naquele lugar. Nós precisamos carregar a presença de Deus, porque Deus, Ele quer nos usar.
O Senhor, Ele quer fazer diferente a nossa vida. Só que enquanto nós não nos convertermos por completo, a mudança não vai acontecer. Enquanto nós não nos colocarmos na brecha para sermos inteiros em Deus, a mudança não vai acontecer na nossa vida. E não é mais tempo para perder. Não temos mais tempo para perder. O Senhor, Ele tem pressa. O Senhor, Ele tem pressa em nós. A verdadeira conversão nos leva a ter um caráter de Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos andar como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo, liderar como um Cristo, viver como Cristo. E a verdadeira conversão nos leva a ter um caráter de Cristo. Você crê nisso? O Senhor, Ele está aqui nessa noite e Ele não quer nos fazer semelhantes a Cristo, mas Ele precisa que nós venhamos querer essa verdadeira transformação, nos colocarmos dispostos. Senhor, eu quero. Senhor, faz em mim primeiro. Senhor, eu reconheço que para minha casa chegar o teu amor lá, eu reconheço que para que haja transformação na minha casa, eu primeiro preciso me colocar na brecha. Eu primeiro preciso ser mudado. E o Senhor, Ele quer nos moldar e nos mudar nessa noite. Se coloque de pé comigo. Você que entendeu que precisa começar em você, a mudança precisa e depende de você.